Bom dia a todos mais uma vez, um feliz Dia dos Pais para os pais presentes, que Deus possa abençoar vocês. E hoje, nada mais justo da nossa reflexão, aquilo que nós vamos conversar nessa manhã, ser ligado a esse dia que nós paramos para lembrar dos pais. Eu talvez já mencionei, mas esse paletó que eu estou usando aqui, ele foi do meu avô e ele é mais velho do que eu. Então hoje de manhã, quando foi para eu vir aqui, eu falei, eu vou usar o paletó do meu avô, porque hoje é dia dos pais, né? Então eu quero lembrar do pai da minha mãe, então traz muitas lembranças, né? E hoje nós estamos aqui falando sobre, os passos. Nós temos aqui, eu até estava brincando antes de nós começarmos o culto, eu falei assim, nossa, eu não imaginei que ia ter tanto tênis assim, eu achei que ia ser só o meu, que só ia ter botina, né? Mas até que teve mais tênis do que a gente imaginou, mas os nossos passos, né? E está aqui, Pai, eu sigo os seus passos. Então, é muito óbvio para todos nós que os nossos passos, eles nos conduzem para onde nós queremos ir. Para onde você vai, para você chegar aqui, foram os seus passos que te conduziram aqui, para você descer, para você entrar aqui, foram os seus passos. E então, os nossos passos, aquilo que nós determinamos, cada pegada que nós decidimos dar, de forma consciente ou inconsciente, ela determina onde você vai chegar. E eu quero, nessa manhã, pela misericórdia de Deus, para nós pensarmos um pouco de fato quais são os passos que nós estamos dando e não dando. E, de fato, o que nós, como homens e pais, guiados por Deus, deveríamos estar pensando um pouco mais. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. A carta de Timóteo, ela é incrível, né? Paulo escreve uma recomendação a um jovem pastor, um jovem líder. Domingo à noite, lá em Ponta Grossa, né? Eu fui pregar lá na igreja do Ronaldo, eu preguei sobre o texto de 2 Timóteo capítulo 1, né? E foi um tempo muito abençoador, eles ficaram muito felizes, irmãos. Trago aqui um abraço deles, um agradecimento. Eu não posso compartilhar, eles presentearam uma caneca, então essa caneca eu não posso compartilhar com vocês, né? Me deram, mas eu recebi em nome deles em agradecimento a toda a igreja, então fica aqui o agradecimento deles para toda a igreja, tá bom? Mas enquanto eu falei, já deu tempo de você acessar aí o texto, ou se você quiser acompanhar com a gente, ali diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que você ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suportem comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, como glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode enganar-se a si mesmo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra e que ela faça morada ao nosso coração, é o meu desejo nessa manhã, no nome de Jesus. Bom, estamos aí falando sobre o Dia dos Pais e os pés te conduzem, os seus passos te conduzem.
E Paulo está aqui falando para Timóteo algo muito claro, que é algo que nós falamos para homens, um para o outro, às vezes, que é: vamos aí, rapaz. De certo sentido viu? Toma força, levanta. Eu, algumas vezes, estou aí aprendendo o que é esse negócio de ser pai, paternidade. Orem por mim, irmãos, preciso de muita graça e sabedoria de Deus. Mas eu sei como é importante quando meu filho cai, eu olhar e saber o que está acontecendo e falar: viu? Levanta. E aí ele levantando, resmungando, levantar, vem aqui, deixa o papai ver. Aí vem, machucou? Não, papai, está tudo bem. Tá, tudo bem. Então, levanta, fortifique-se, né? Senão ele ia ficar ali chorando sem nem ter motivo, mas fortifique-se. Só que é interessante que Paulo está dizendo para Timóteo se fortificar, não apenas nessa força bruta no qual nós somos às vezes desafiados e ensinados a sermos. Paulo está falando para Timóteo: fortifique-se em Jesus. Ou seja, irmãos, não existe força maior para você buscar e transmitir aos seus filhos do que buscar força em Cristo Jesus. Porque a nossa força física, às vezes, ela é ingrata conosco. Às vezes você está bem e pode acontecer alguma coisa e a sua força física vir falhar. A sua força intelectual, ela pode ser facilmente enganada com você. Você pode se equivocar facilmente. Mas a força que vem de Cristo Jesus, essa sim, transforma a vida e vai dar forças para que você possa lidar com coisas que você nunca imaginou lidar. Então Paulo ele fala: fortifique-se, lembre-se do ensinamento no qual eu falei, no qual você ouviu. E aí ele continua e fala assim: transmita esses ensinamentos a homens fiéis. Homens fiéis. E a pergunta que fica hoje: homem fiel, quem o achará? É isso que a sociedade diz. Homem fiel. Você que está aqui, você se julga um homem fiel? Talvez você pensou no seu matrimônio. E se ao pensar no seu matrimônio você consegue responder: sim, sou fiel, glória a Deus por isso. Mas a fidelidade de um homem é muito além do que ele conseguir segurar o seu impulso sexual. Porque você ser fiel e ter fidelidade nos seus negócios, ser fiel às suas convicções, à sua fé, ao que você acredita, à sua família, os seus princípios, vai muito além de você ser fiel só na questão sexual. Por isso que Paulo está orientando a Timóteo a confie essas palavras a homens fiéis. E sabe o que é interessante? Que ele termina esse trecho no qual eu estou lendo aqui, que depois nós vamos repetir, e ele termina dizendo assim: pois se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Ou seja, transmita a homens fiéis, mas mesmo que eles venham a perder essa fidelidade, que eles possam estar buscando fortalecimento no Senhor Jesus, para que mesmo que eles caiam, eles possam lembrar que Deus não nega a si mesmo e vai permanecer fiel. E vai conseguir forma de se levantar. Mas eu quero desafiar você ainda a olhar para um texto que Paulo está dizendo assim, lá a partir do versículo 3, quando ele diz assim, ele coloca 3 figuras muito importantes para nós. Que ele diz assim, a partir do versículo 3, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E aí ele fala uma outra figura, e fala: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos dessa colheita. Irmãos, ele coloca aqui o soldado, o atleta e o lavrador. E se nós pararmos para pensar, são 3 figuras ativas. Ele fala um soldado pronto para a guerra, um atleta que está em competição e um lavrador, um trabalhador, um agricultor que está pronto para receber aquilo, fruto do seu trabalho árduo. 3 figuras que estão ativas, não estão passivas. Homens fiéis,
que dão passos na direção de Deus, eles não estão com a barriga para cima, esperando o acaso da vida. Eles estão ativos, fazendo aquilo no qual Deus chamou eles para fazer. Ele não está à toa, ele não está esperando o acaso da vida, ele está ativo. E não importa onde, se é como soldado, se é como um lavrador, se é como um atleta, ele está ativo. E aí eu quero ressaltar algumas figuras aqui e ressaltar alguns princípios muito importantes no nosso tempo, que nós estamos esquecendo. O primeiro deles é quando ele fala do atleta, irmãos. Ele fala, nenhum atleta é coroado por competir ele é coroado por competir de forma justa. Ou seja, alguém que está sendo coroado porque andou dentro das regras, dentro do caminho que era correto, dentro daquilo que era estabelecido por igual para todos. Ele treinou, se capacitou e agiu de acordo com as regras. E aí parece que nós estamos falando de uma coisa óbvia. Só que quando nós olhamos para a política do nosso país, nós temos homens que estão competindo com as regras. Quando nós vemos a estatística do governo da quantidade de imposto que é sonegado, nós estamos falando de homens que estão agindo de acordo com a regra. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer que nós somos sal e luz. E aí sabe o que a gente está aprendendo a ser? Açúcar no lugar de sal. Porque a gente quer tudo mais docinho, mais fácil. E a gente começa agora a reclamar que nós temos uma geração de homem docinho. Que, eu não posso, machuca, eu não quero. E a gente fala, essa geração Nutella, não é? Doce. Não é assim que a gente fala? Só que, irmãos, quem ensinou para essa geração que eles têm que ser Nutella ao invés de eles serem sal? O passo de quem que essa geração Nutella seguiu para ser Nutella e não ser sal? Porque se é nossa responsabilidade, nós precisamos sermos homens, pais que são sal, que compete de acordo com as regras estabelecidas pelo nosso próprio mestre, que não busca caminho mais fácil, que não se esconde da sua responsabilidade, mas que assume e fala, eu sou sal. Eu não sei se você já fez, mas vai uma receita. Alguém já fez aquela picanha coberta com sal grosso no forno? Fica bom, hein? Experimenta. É só sal grosso, você forra ali com sal grosso, põe a picanha e cobre ela. O fogo esquentou o sal fica duro, irmãos. A picanha fica maravilhosa, mas o sal fica duro. Agora o açúcar, você põe o que ele faz? Ele derrete. Então, que tipo de homens e pais nós estamos sendo e ensinando? Será que estamos sendo atletas que competem de forma justa e que mostra que deve fazer o que é correto? Porque fala, nenhum atleta é coroado por competir de forma injusta. Ele não vai receber um prêmio no qual ele não correu, no qual ele não se preparou, no qual ele não lutou para chegar. E eu quero ressaltar a outra figura que vocês conhecem melhor do que eu, que ele cita aqui. Que ele fala do lavrador. E ele vai dizer assim, que o lavrador, ele está recebendo aqui o salário por seu trabalho, com seu trabalho árduo. É o trabalho árduo. Ele não está falando que o lavrador está recebendo um salário depois de ficar um dia fazendo bronzeamento artificial. Geração de homens Nutella, irmãos. Isso não é mais incomum. Fazer sobrancelha aí. Se você quer... Irmão, não estou te julgando, tá? Estou falando que é a realidade. Se você faz, se está em paz com isso aí, que Deus te guarde. Mas provavelmente muita coisa que eu vou falar vai te confrontar hoje, nessa manhã. Mas que Deus te guarde aí. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. E aí quando a gente fala de lavrador que está esperando, é alguém que trabalhou arduamente. E um trabalho árduo, ele edifica, o trabalho edifica o homem.
E nós estamos esquecendo que Deus estabeleceu o trabalho antes do pecado, antes da queda. Deus cria Adão e fala para ele, ó, dá nome para os animais, cultive o jardim. Foi antes disso. Foi antes da queda e do pecado. Nós, depois, com a queda, transformamos em tudo que Deus fez de bom, de algo ruim. Até o trabalho, que é para ser bênção e nos dar dignidade, a gente corrompeu ele e transformou ele uma busca por ganância e poder. Mas que ele edifica de forma bíblica, ele nos edifica. Mas aí o que está acontecendo hoje? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você prefere ensinar um leão a ser gato ou ensinar um gato a ser leão? O que você iria escolher? Você iria preferir ensinar um leão a ser um gatinho ou ensinar um gatinho a ser um leão? É difícil, né? O normal seria o quê? O mais fácil. Vou tentar ensinar um gato a ser um leão. Mas não é mais fácil, é mais difícil. Mas não, vou ensinar um leão a ser um gato, que talvez é mais fácil. Não vai ser fácil, é difícil, porque você está ensinando um animal a ir contra a natureza dele. Sabe qual que é o problema, irmãos? Nós paramos de ensinar e sermos aquilo no qual Deus nos chamou para ser. E sabe qual que é o problema? É que hoje nós estamos criando os nossos filhos para que eles façam um caminho mais curto. Porque a nossa geração antiga sofreu muito para chegar onde chegou. E a gente acha que o que a gente tem que fazer é só facilitar o caminho para a próxima geração. E a gente esquece que a gente está querendo domesticar os nossos filhos quando o mundo lá fora é uma verdadeira selva. A gente está querendo domesticar eles, achando que eles vão ser sempre os nossos filhinhos lindos, maravilhosos, e são fofinhos, eles vêm aqui para frente, nos comove, é maravilhoso. Só que nós precisamos lembrar que nós precisamos criá-los para o mundo que está lá fora. Porque a gente, em outras palavras, irmãos, nós temos que parar de gerarmos filhos e começarmos a entender que nós somos chamados a gerar homens e mulheres. Porque o mundo no qual eles vão ser deparados para viver é uma selva que está o tempo todo querendo devorar, destruir, matar, corromper, usurpar. Não tem tempo para ficar vendo o que vai dar. Não, vacilou, às vezes já era. O mundo lá fora é cruel. Só que a gente está pegando o leão, que o que Deus te deu é poder. O seu filho não é seu, o seu filho é de Cristo Jesus. A primeira oração que eu fiz junto com a Carla, quando Isaac nasceu, foi falar: Deus, obrigado porque o Senhor está me dando o privilégio de criar o Isaac que é seu, que não é meu. Porque na hora que o Senhor deu, o Senhor leva, e a hora que o Senhor, para onde o Senhor quiser mandar, Ele vai, porque Ele é filho do Senhor, não é meu. A capacidade que a gente tem de gerar vida é pela graça de Deus. Se Ele falar que você não vai ter filho, você não tem. Ou eu estou mentindo? O poder no qual os filhos que nós temos têm é muito maior do que de um leão, porque é filho do próprio Deus. E na carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo está encorajando Timóteo, e no capítulo anterior ele fala assim: pois Deus não te deu um espírito de covardia, mas de temor, amor e poder. Ou seja, é uma dinamite. Deus está te dando uma dinamite. O filho que você tem, o neto que você tem, é poder de Deus. Só que você está querendo domesticar. É melhor você pegar o leão e ensinar ele a ser gatinho, e quando ele for preciso ele consegue derrubar uma hiena, do que você querer ter um gatinho, e quando ele precisar derrubar uma zebra, ele não consegue. Esse é meu pensamento, tá, irmãos? Porque o lavrador, ele está recebendo algo que foi com trabalho árduo. Não é com facilidade, não. Eu estou dizendo que você tem que ser duro demais com seu filho. Eu estou dizendo que você precisa pensar sobre essas coisas. E eu quero ressaltar outra figura. A figura que ele coloca é a figura do soldado. E quando ele coloca o soldado, a gente como homem é mais fácil, né? Você já lembra do filme Os Espartas? São macho, vamos lá. É esse negócio aí. Para a gente aqui do campo é nóis, é bom, somos
somos do mato, né? Vamos lá e tal. É soldado mesmo. Irmãos, tem um aspecto muito importante mesmo. Porque quando a gente para pensar nessa figura do soldado junto com a família, a despedida de alguém que está indo para a guerra é uma coisa extremamente dolorida. É uma dor com honra que eu não consigo entender. A família está dando um tchau, que sabe que pode ser o último adeus, e ao mesmo tempo a família está se despedindo daquele homem que está indo defender uma nação. Um herói. Só que nós estamos nos ausentando dessa figura. E aí eu quero perguntar para você outra coisa. Homem e pai que está aqui, quando você se ausenta da sua casa sente saudade ou será que tem paz? Quando você está ausente da sua família sente saudade ou agradece pela paz que eles estão podendo ter naqueles dias? Um verdadeiro soldado que está aqui é o soldado que está indo para a guerra, deixando a sua família com lágrimas e com orgulho. Porque sabe que ali está saindo um homem que está indo fazer o dever, cuidar da sua nação, mas que vai fazer falta. Que a família vai sentir ausência. E a gente precisa tomar cuidado, e por isso que eu coloquei nessa ordem, do trabalhador ali que é árduo, e a gente precisa sim preparar para aquilo que é difícil. Só que a gente não pode esquecer que ao fato de você ensinar os seus filhos que existem tarefas difíceis, não pode ser de uma forma que o seu filho, na verdade, vai sentir paz quando você não estiver perto dele. Porque você está achando que você é o militar da sua casa, e não o soldado do reino de Cristo Jesus. Então você precisa tomar cuidado, porque um soldado que está pronto para a guerra que ele está falando aqui, é a guerra de Cristo Jesus, no qual Paulo se descreve como um prisioneiro dessa batalha. E a gente precisa tomar cuidado que às vezes em prol disso, a gente está fazendo da nossa família um regime militar, onde a única coisa que os seus filhos respeitam é o seu grito, não é a sua autoridade de amor e respeito. Mas a gente precisa lembrar que Deus nos chama, e Paulo fala aqui do soldado que está indo para a guerra, que deixa orgulho, que sente saudade. E aí eu quero continuar, para fechar tudo isso aí, ainda que você olhe um aspecto muito importante. A partir do versículo 11, Paulo fala assim, ó, esta palavra ela é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mas ele começa falando, se morrermos com ele também viveremos. Tem outra pergunta, irmão. Quem aqui quer ir para o céu? Olha, um monte de gente levantou a mão. Perfeito. Então vamos combinar o seguinte, final do culto, eu vou chamar os pastores aqui, nós vamos orar para Deus te levar então, tá bom? Já que você quer ir para o céu, eu vou chamar os pastores aqui, nós vamos orar por você. É bom que a gente já anota aqui, já vê as músicas que você quer que canta, que as palavras bonitas que vai falar, vamos fazer um negócio bonito para você, que vai ficar registrado aí, vai ser uma maravilha. Irmãos, foi uma pegadinha assim, mas para chegar ao seguinte, eu espero que quando você falou que quer ir para o céu é por saudade de Cristo. Mas eu provoquei você com isso por causa do seguinte. Jesus nos ensina, lá em Lucas, no capítulo 9, do versículo 23 a 25, o seguinte. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E aí ele diz o seguinte, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Nós precisamos lembrar que o que esse mundo precisa e o que o Evangelho de Cristo nos chama e espera de nós é que tenham aqui homens e mulheres que estão dispostos a morrer
pelo Evangelho. É viver como alguém está entendendo que se sacrificou, que está morrendo todo dia. Não é alguém que está buscando a vida todo dia, é alguém que está buscando negar-se todo dia. E aí a gente precisa lembrar que o Evangelho, o mundo hoje, precisa de pessoas que tenham causa não só para viver, mas tenham uma causa pela qual morrer. Porque senão você vai fazer o que está acontecendo aí. Você quer viver bastante, não quer? Você quer ir para o céu, não quer? Você está correndo atrás para deixar um ótimo patrimônio para sua família, não é? E vai viver muito para quê? Para que você quer viver muito, irmão? Você quer chegar com 90, 102 anos, não sei, para quê? Qual o objetivo? Qual o propósito? Eu espero que você fale, eu quero viver por 100 anos porque eu tenho por muitas razões para morrer. E a principal delas é pelo Evangelho de Cristo Jesus. Porque a gente está aí correndo atrás para achar que a gente precisa deixar muito patrimônio para a nossa família. E está certo, faz parte de você ser um homem honrado também, está recebendo do trabalho árduo, como ele falou aqui. Só que se você não ensinar a sua família pelo que morrer, talvez o seu patrimônio vai ser a pior maldição que você vai deixar para a sua família. Agora, se você começar a ensinar a sua família pelo que nós devemos morrer, você vai deixar princípio, você vai deixar missão, você vai deixar valores. E se você ensinar eles pelo que morrer, deixando princípio, missão e valor, até se você quebrar financeiramente, os seus filhos serão homens e mulheres honrados. E mesmo que eles não tiverem grandes patrimônios, eles vão se reerguer e vão conquistar coisas porque você deixou para eles razão pela qual eles devem morrer. Sabe qual é o problema que a gente tem hoje? É que a gente tem um monte de gente que está buscando muito viver confortavelmente, pensando em si. E é dessa forma que nós temos um monte de futilidade na internet, irmãos. Gente cheia de dinheiro, cheia de recursos, postando um monte de coisa. Por quê? Porque o objetivo dele é ele buscar muito para viver. Quando a gente precisa lembrar que nós temos razões pela qual morremos todos os dias. Volto a perguntar, você pai que está aqui, avô que está aqui, você quer viver muito para quê? Que você tenha causa para ensinar os seus filhos e a sua família pela qual morrer. Porque só dessa forma nós seremos soldados honrados em Cristo Jesus. E está faltando homens honrados que estão dispostos a morrer. Estourou, todo mundo é homem macho, fala grosso. Estourou uma bombinha em casa, fala para a família, vai falar com a tua mãe. Vê lá com a sua mãe. Não é com a mãe não, irmão. É com você que está aqui, homem. Deus incumbiu essa autoridade a você, não foi a sua esposa, não. É você. É você que tem que resolver. É você que tem que estar lá sendo a luz daquele lugar. É você. Só que você não vai conseguir ser se você ainda continuar achando que você tem que viver para sustentar o que você quer viver muito. Começa a morrer para si. Começa a dar razão pela qual sua família deve morrer. E dessa forma, sim, você vai se tornar um homem honrado. E por último, precisa lembrar que tudo isso mexe com a gente, nos desafia. Mas nós só vamos ousar e conseguir viver isso se nós lembrarmos daquilo que Paulo fala lá em Colossenses 3. Quando Paulo diz assim em Colossenses 3,14, ele fala, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Pai que está aqui, você ama seus filhos e a sua família? Porque o amor é o elo perfeito, o elo é o que gera conexão. Aonde está faltando conexão na sua família? Está gerando conexão com seus filhos? Está tendo problema lá? O amor que é o elo perfeito. Você está tendo problema com a sua esposa, está tendo desafio lá, é o amor que é o elo perfeito.
Porque se existir homens honrados dispostos a se revestir do amor de Deus, que é o elo perfeito, mesmo que você esteja na sua casa lavando a louça, os seus filhos vão olhar para você e vão aprender sobre autoridade e reconhecer sua autoridade. Porque eles vão ver em você um homem que, mesmo que esteja lavando a louça em casa, a autoridade de Deus ali, porque isso é movido e regado de amor. E ainda que os seus filhos te encontrem em lágrimas, eles vão te respeitar e respeitar a sua autoridade, porque eles estão vendo que você está em lágrimas, na presença de Deus, por ser um homem que está buscando revestir-se do amor de Deus, que é o elo perfeito. Homens, não é no nosso grito que nós ganhamos tudo. Não é revidando todos os socos e injúrias que a vida te dá, com agressividade, que você vai conseguir transformar a vida da sua família e dos seus filhos. Sim, a palavra de Deus diz que nós precisamos corrigi-los. Sim, você precisa ter essa autoridade, mas não é só assim que nós vamos ganhar. Porque a nossa autoridade, ela é o exemplo de Cristo Jesus. E a autoridade de Cristo Jesus foi uma autoridade de quem se sacrificou. Lembra disso. Pai, homem que está aqui, nós temos uma autoridade dada por Deus, mas essa autoridade é a referência de Cristo Jesus, que entregou a sua vida por amor a ela. O que você tem se sacrificado por amor à sua família, aos seus filhos? Você não vai conseguir ser esse soldado, ser esse atleta, ser esse agricultor e ensinar isso para os seus filhos se os passos que você está dando é diferente disso. Porque existe um momento na vida no qual o seu filho, que segue os seus passos, terá alguém seguindo os passos dele. Não é assim os mais velhos que estão aqui, que já são avós? Não é assim? Você seguiu os passos do seu pai, aí você teve um filho, agora o seu filho tem um filho. E dessa forma, a família vai um seguindo os passos do outro. E sabe qual que é o problema? É quando a sua família está seguindo os seus passos e não os passos de Cristo Jesus. Se você se tornar um homem que segue os passos de Cristo Jesus, você vai amar a sua família e vai conseguir exercer autoridade e respeito sobre ela de acordo com o que Jesus ensinou. Mas se você achar que o caminho é teu, os seus filhos vão pegar um caminho mais torto do seu que você está pegando. Mas se coloca no caminho de Cristo Jesus, que se entregou em amor e foi fiel até a morte, morte de cruz. E ainda que eles venham a cair, como ele fala aqui, ainda que eles sejam infiéis, Deus não vai mudar a fidelidade dele porque ele não nega a si mesmo. Nesse dia, Dia dos Pais, dia de lembrarmos do nosso Pai eterno. Chega de mimimi, irmãos. Você não teve um pai assim? Tá bom, você tem Deus. E por causa da palavra de Deus nós somos indesculpáveis. Se o seu pai não foi, não é assim, perdoa ele, ponto. Ah, mas perdoa, seja homem honrado de Deus, perdoe, se revista do amor que é o elo perfeito. Deus vai te cobrar dos seus filhos, porque desses ele confiou a você. O seu pai, Deus vai cobrar é dele, não vai cobrar de você. Então o seu dever é perdoá-lo, o seu dever é abraçá-lo. Com os seus filhos, é você que vai ensinar esses passos. Ensine esses passos. Não, que ninguém se perca. Que aqui tenham homens dispostos a morrer pela causa do Evangelho. Ou seja, precisou na escola, não é as mulheres que vão não, irmãos, somos nós. Se os nossos filhos estão lá sendo desabrigados, se tem alguma coisa que está lá levando algum mal sobre a vida deles, não é as mulheres que têm que compor os conselhos, não, é os homens, porque é o bom soldado que protege a sua nação. Se está precisando de alguma coisa em alguma área, não é só as mulheres que vão, não, nós temos que ser os primeiros, irmãos. Então a gente tem que parar com esse negócio e entender o papel que Deus nos chama para viver. Não é só de provisão financeira, é muito mais do que isso. E é isso no qual Deus nos chama hoje,
para vivermos. Quanto vale um abraço seu para o seu filho? Nós ouvimos aí testemunhos de homens velhos que nunca receberam um abraço do pai. Talvez você recebeu poucos abraços do seu pai. Mas o que nós estamos dizendo é que esse ambiente do abraço, do acolhimento, vai impactar muito mais a vida do seu filho do que o patrimônio. Então, equilibra isso, irmão. Luta por isso. Não deixa ninguém na sua casa se perder. Seus netos não vão se perder. Seus filhos não vão se perder. Em nome de Jesus. Porque aqui vai existir homens honrados que vão se dispor a cumprir o seu papel no qual Deus tem chamado para fazer. Amém? Então eu quero orar por você. E você, mulher que está aqui, que está falando, poxa, hoje ninguém falou, não falou nada para mim. Falou sim. As mais novas, não aceitem menos do que isso que a gente falou aqui não, para casar com vocês, tá? Não aceitem menos que isso. As mulheres mais velhas, nos ajudem e orem por nós, para que a gente cumpra aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Vamos orar? Abaixe sua cabeça aí. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui porque nós queremos seguir os Teus passos, Senhor. Nós o tempo todo, Senhor, somos desviados, Senhor, daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Senhor Jesus, o Senhor nos incumbiu, o Senhor nos deu o privilégio de termos a mesma nomenclatura que o Senhor, que é Deus Pai. Obrigado por esse privilégio, Senhor, mas nos traz um senso de responsabilidade daquilo no qual o Senhor nos chamou para viver. Deus, nós queremos sermos Pai como o Senhor é. Nós nunca vamos atingir, mas essa deve ser a nossa busca. Nos sacrificando todo dia pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Porque Deus é nossa responsabilidade. Encha, Deus, o nosso coração de amor, de compaixão, Senhor. Que ainda que quando nós ouvirmos coisas difíceis dos nossos filhos, que a gente continue os amando como o Senhor nos ama. Que ainda, Deus, quando nós ouvirmos coisas difíceis da nossa família, da nossa esposa, do nosso esposo, que a gente continue amando como o Senhor ama a Tua igreja, mesmo fazendo coisas tão erradas, Deus, o Senhor continua sendo fiel. Então, Senhor Jesus, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada um dos pais, cada um dos homens aqui, pais atuais, futuros pais. Que o Senhor derrame a Tua graça sobre eles. Que família de ninguém aqui, Deus, venha se perder. Que família de ninguém aqui venha se sentir sozinho e desabrigado. Porque aqui vai existir homens que protegem a nação. Obrigado, Deus, pela vida dos homens que o Senhor colocou aqui. Obrigado porque temos homens aqui honrados do Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo a vida deles, Senhor. E que o Senhor possa abençoar cada pai aqui nessa manhã. No santo nome de Jesus. Amém.